você que está nos acompanhando nessa noite a mais um culto de oração da Igreja Batista Bíblica em Joinville. Essa é uma transmissão ao vivo da nossa igreja, onde aqui no estado de Santa Catarina, na nossa cidade de Joinville, nós recebemos permissão do nosso governo para que, dadas as devidas proporções e tomadas as medidas certas, possamos realizar então os cultos de maneira presencial. Daqui a pouco falaremos um pouquinho mais sobre isso, mas nesse momento eu quero convidar você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, também os irmãos que estão conosco aqui na igreja nessa noite, para que nos acompanhem numa palavra de oração para iniciarmos esse culto. Portanto, os irmãos que estão aqui, eu peço que se coloquem de pé em reverência ao nosso Deus. Você que está em casa, por favor, feche os seus olhos para que nós possamos falar com o nosso Deus. Te agradecemos, Pai amado e Pai querido, pela bênção grandiosa de estarmos aqui na Tua casa, para mais uma vez cultuarmos ao Senhor, dirigirmos ao Senhor louvores, ó Deus, pois só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E estamos aqui também, meu Deus, para aprender da Tua palavra e colocar diante de Ti, meu Deus, os nossos agradecimentos, as nossas gratidões ao Senhor e também as nossas necessidades, meu Pai, os nossos pedidos de oração. Portanto, o desejo do nosso coração é que esse culto ele chegue à presença do Senhor como um cheiro suave. É em nome de Jesus, o nosso Senhor amado, que nós oramos e agradecemos a Ti, meu Deus. Amém. Aos irmãos que estão aqui, por favor, permaneçam de pé. Nós vamos cantar agora 2 hinos em honra e louvor ao nosso Deus. E você que está em casa, você pode nos acompanhar com esses hinos então. Eu vou convidar o irmão Lucas, que vai nos dirigir na condução desses hinos. Boa noite, irmãos. Boa noite. O verso do canto cristão abre para o número 367, firme na rocha. 367. Que
Amém. Que bênção esses hinos que nós cantamos agora. Eu particularmente gosto muito do primeiro, que fala a respeito daquela passagem que o Senhor Jesus Cristo mesmo fala, daquele que confia naquilo que Ele diz, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva forte, veio o vendaval, veio a tempestade, mas a casa permaneceu firme, ela não caiu. Amém. Porque o nosso Senhor, Ele é assim. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos ser abalados, mas nós nunca cairemos de maneira nenhuma. Então nós louvamos a Deus por isso. Como nós dissemos, estamos aqui num culto presencial, porém com todas as devidas medidas sendo tomadas. Temos aqui álcool em gel, água com sabão também para podermos fazer a higienização conforme o necessário. Os irmãos que estão aqui comigo estão todos de máscara, inclusive a minha está aqui também, como você vê. Mas, como estamos aqui respeitando o limite de pelo menos 1,5 metro de distância, pude tirar a máscara para poder falar com você, tá bom? E, inclusive você que está em casa, nós queremos a sua participação nesse culto. Portanto, você que está nos assistindo pelo Facebook, você pode deixar aí o seu comentário na parte de baixo, você pode compartilhar esse culto também com os seus amigos. Gostaríamos que você também curtisse aí esse culto para poder dar um up, né, dar uma moral para a gente, por que não? E nós queremos também pedir para que você interaja conosco. Portanto, esse é um culto de oração. Deixa aí embaixo nos comentários o seu pedido de oração, que nós queremos então anotar eles aqui. Talvez, nós não sabemos o número de pessoas que estão nos acompanhando até o momento, mas o desejo do nosso coração é que seja um número grande de pessoas que estejam conosco. Então, talvez a gente possa não ler o seu número, mas o seu pedido de oração. Mas se você já comentar agora, já deixar o seu pedido agorinha, a gente consegue então fazer essa leitura, anotar o seu pedido aqui, porque logo mais nós queremos ler e orar por você, orar pela sua necessidade. Tudo bem? Como o nosso tempo hoje então ele é um pouco mais limitado, um pouco mais curto, eu vou convidar então o pregador dessa noite, que é o irmão Lucas, e ele tem a palavra que Deus trouxe ao seu coração para cada um de nós nessa noite. Então convido o irmão Lucas a chegar aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite. Todos os irmãos que estão em casa também. Se você puder avisar se o som está bom, acho que dá para escutar bem. E se não der, dá um toque aí que a gente tenta arrumar o mais rápido possível. Um privilégio, novamente, poder pregar a palavra de Deus. Então, sem mais delongas, vamos abrir para o nosso texto, que se encontra em Jeremias, capítulo 9. Nós vamos estar lendo o versículo 23 e o versículo 24. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. A palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu sou grato por estar, Senhor, nesse momento, pregando a sua palavra, que o Senhor possa estar me abençoando com o seu Espírito, me capacitando, que eu possa estar falando tudo que eu estudei, Pai, tudo que o Senhor colocou no meu coração da melhor forma possível. Também o Senhor possa estar abrindo as mentes e corações dos irmãos que estão aqui, também os irmãos que estão em casa, que essa palavra, Senhor, possa estar encorajando, possa estar desafiando e possamos, Senhor, estar sendo transformado através dela. No mais, é isso que eu te peço e te agradeço no teu Filho amado Jesus. Amém. Algumas semanas atrás eu estava dando uma passada no Facebook e eu vi ela era uma biomédica, e ela estava falando assim, os perigos das pessoas que estão dando suas próprias opiniões acerca do coronavírus, né, dando o seu achismo, e em vez de ficar só para elas, tem escrito no Facebook, compartilhado com outras pessoas, tem mandado essas opiniões pessoais para familiares e causando um terror, um pavor maior do que o vírus em si já traz. E ela deu um conselho que eu achei muito interessante. Ela falou assim: olha, eu sou biomédica e eu não entendo nada de política, então para eu não passar vergonha, eu não falo nada de política. E ela aconselhou: olha, se você não é da área de saúde, se você não é um professor, um cientista, um historiador, um pesquisador, você não pode falar sobre daquilo que você não sabe. Não propague mentiras e
começa a acreditar na sua mentira. E eu achei fascinante, eu concordo com a opinião dessa médica. Enquanto eu estava lendo o que ela estava escrevendo, pensando, eu pensei, é excelente isso, né? Nós não devemos falar daquilo que nós não entendemos, que nós não conhecemos. Se você não é perito em alguma coisa, não fale. Nós temos aqui irmãos aqui que são peritos em algumas áreas, irmão Cris, em engenheiro elétrico. Eu não vou falar sobre isso com o irmão, porque ele é perito. Tudo que eu falar de errado, ele vai, né? Meu Karine é arquiteta, vou falar alguma coisa com ela. Vou falar sobre avião com meu pai, o irmão Sérgio, que também é mecânico de avião. Não vou. Então, né, tem pessoas que são peritas nas suas áreas e elas, né, conheceram, estudaram para poder falar isso, para poder, né, atuar na sua área, né, de campo. Mas eu fiquei pensando, por que isso não funciona também a respeito com Deus? Não sei se você também, eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre Deus, fazer evangelismo, e é incrível, com todas as pessoas que você fala, todas elas têm uma opinião acerca de Deus. Todas elas criam, parece, um Deus para si, no qual elas podem adorar, no qual que aceita que elas fazem, e elas tomam essa verdade que elas mentiram para si mesmas como verdade, e quando você vai confrontar elas pela palavra de Deus, confrontar elas, né, pelo conhecimento real que você tem sobre Deus, elas olham para você e falam, como que você ousa falar isso? Essa é a minha opinião, você não pode ir contra o que eu acho de Deus. Interessante, eu não trouxe agora, mas eu fiz essa pregação também estudando um livro chamado Teologia Básica, do Riley, e ele fala assim, é impossível para o homem conhecer a Deus na sua totalidade, porque nós somos finitos, e nós estamos falando de um ser infinito, com atributos infinitos, então é impossível para o homem conhecer a Deus na sua totalidade. Mas ele fala assim, tudo que Deus quer que nós saibamos dele, ele deixou na sua palavra. Então tudo aquilo que nós precisamos saber e conhecer de Deus, Deus deixou na sua palavra. Amém. E é interessante que se você vai falar com as pessoas, elas amam aquilo que Deus odeia, elas seguem aquilo que Deus fala para não seguir, elas querem que, né, estão de acordo com aquilo que Deus não está de acordo, falam que Deus falou, sendo que Deus não falou. Tudo isso porque elas não têm o conhecimento verdadeiro sobre Deus. Então esse estudo, que na verdade ele vai se tornar uma série, porque eu vou pregar hoje sobre os benefícios de se conhecer a Deus, e até no presente momento, eu estudando, eu encontrei 12 benefícios, né, de se conhecer a Deus, mas por causa do nosso tempo é muito curto, eu vou falar somente 2. Então eu espero que eu tenha ainda tempo para poder falar e provavelmente eu vou encontrar mais benefícios de se conhecer a Deus, porque o benefício que o crente tem aprendendo sobre Deus deve ser muito mais do que simplesmente 12. Eu só consegui 12, provavelmente se o pastor Fernando me ajudar, a gente encontraria muito e muito mais, porque o conhecimento de Deus é muito grande. Então esse é o estudo que eu queria deixar hoje. Aqui em Jeremias 9, versículo 23, Deus nomeia 3 atividades comuns na vida do homem. O que o homem busca? Primeira coisa, sabedoria. Né? Desde criança nós encontramos ao redor do mundo criancinhas que vão para a escola para adquirir conhecimento, adquirir sabedoria humana. E eu não estou falando que ir para a escola é ruim, na verdade todas as pessoas devem, né, estudar, procurar uma profissão para poder se sustentar. Mas o que o texto está falando aqui é que o homem ele não deve se gloriar, não deve depositar a sua confiança no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu intelecto. E o que eu achei muito interessante quando eu estava vendo, né, uns outros comentários, o comentarista falou assim, é interessante que o versículo 23 começa, assim diz o Senhor. Tem muitos outros, né, que diz assim, né, Deus falando ao profeta, por meio do profeta, tal, Deus falando, mas aqui parece uma coisa que Deus realmente está falando diretamente para a pessoa. E quando a gente vê assim diz o Senhor, olha, você precisa tomar cuidado, porque o próprio Deus está falando, então tem verdades aqui que você precisa cuidar. E a primeira coisa que Deus fala aqui é que o homem não pode se gloriar da sua própria sabedoria. A segunda coisa que Deus fala aqui também é que o homem não pode se gloriar na sua força, no poder. Né? Quantas pessoas procuram poder
né, para poder às vezes até humilhar as pessoas, né, tem uma posição. Quantas vezes a gente vê no YouTube, no Facebook, pessoas, né, sendo cuidadas porque sofreram humilhações, por ser morador de rua, qualquer outra coisa, por quê? Pessoas que acham que são tão poderosas que podem pisar nas pessoas. E nós vemos pessoas assim ao nosso redor. Quantos de nós já não teve um patrão que achava que era o dono de tudo e te tratava de forma leviana? É uma pessoa que deposita a sua fé, a sua confiança no poder que ela tem. Né? Sempre dizem, né, quer saber o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. Porque quando a pessoa tem poder, ela aflora, né, o verdadeiro caráter que ela tem. E a terceira coisa que Deus fala aqui para que nós não devemos nos gloriar né, no pensamento, na força, na riqueza. O homem, né, na verdade, tanto os sábios como Salomão e até Jesus Cristo falam o perigo de se confiar nas riquezas. Né? Jesus fala assim, né, não ajuntei dinheiro na terra, mas juntar tesouro no céu. E Jesus também fala, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E a gente sempre bate a tecla aqui, eu já escutei até o pastor Fernando falando, isso não é o problema ter o dinheiro. Não é o problema você ter dinheiro. O problema é você depositar a sua confiança no dinheiro. Né? Quando Jesus fala lá em Mateus 6, para que nós não andemos ansiosos por que nós iremos comer ou vestir, a pessoa que ela é rica, ela não anda ansiosa porque ela deposita a sua confiança, que vai ter comida, que vai ter roupa, não em Jesus Cristo que vai suprir as necessidades, mas no seu dinheiro. Então ele está se gloriando em quê? Nas riquezas que ele possui. E Deus vai falar assim, se você quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então Deus diz que a maior busca de um ser humano que ele pode ter é entender e conhecer a Deus. Não tem nada maior, né, uma procura maior para o ser humano do que conhecer a Deus naquilo que ele tem revelado na sua palavra. Achei interessante, eu achei um escritor, J.A. Parker, ele diz assim, o que faz a vida valer a pena é ter um objetivo grande e suficiente, algo que captura a nossa imaginação e sustenta a nossa lealdade. E isso o cristão tem de uma maneira que nenhuma outra pessoa tem, pois que objetivo mais alto, mais exaltado e mais convincente pode haver do que conhecer a Deus? Você consegue pensar em alguma coisa maior, que de maior valor do que conhecer a Deus? É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Vamos abrir lá rapidinho. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8, no qual o apóstolo Paulo fala que ele não se gloriava em nada além do conhecimento de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8, que diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo era um dos maiores fariseus do seu tempo. Ele mesmo falava que se avantajava em conhecimento, além de pessoas da sua idade. Ele é provavelmente uma pessoa muito rica, porque estudou aos pés de um dos maiores teólogos da época, Gamaliel. Então ele tinha um status social, um status religioso e um status financeiro. Mas o que ele está falando aqui? Ele considerou tudo aquilo como lixo. A palavra no grego, refúgio aqui, né? Eu nem sabia o que era refúgio, eu fui procurar mais. No grego é nada, lixo, esterco. É isso que Paulo estava considerando o seu status religioso, seu status social e sua riqueza. Como nada, simplesmente para conhecer mais a Cristo. Paulo viu que o objetivo mais alto da vida dele era conhecer Deus na sua totalidade, daquilo que ele demonstra na palavra de Deus. Irmão, será que você já procurou conhecer a Cristo de uma forma tão digna e tão nobre, ao ponto de você estar disposto a largar tudo, a perder tudo, para conhecer a Cristo? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer hoje. Muitas vezes nós não queremos largar, né, alguma coisa, porque irá nos prejudicar, mas será que talvez alguma coisa não está te prejudicando, tomando muito o seu tempo para você conhecer a Deus? Paulo fala
considero tudo como perda. Jesus ele descreve as pessoas que ouviram suas palavras e não viveram de acordo com o que ele falou como tolos, né? Como a gente cantou, construindo a sua casa num fundamento de areia. Vindo a tempestade, o que acontece? Então nós, ao estudar Deus e conhecer Deus, nós podemos nos fundamentar sobre a rocha que é Cristo. E esse é o objetivo dessa noite. Eu não quero que simplesmente você ouça o que eu vou falar, não sou a pessoa mais eloquente, mas a palavra de Deus é viva e o Espírito Santo ajuda, né, a gente entender. Amém. Mas eu não quero simplesmente que você escute, também quem está em casa, simplesmente escute o que eu estou falando e não faça nada com isso. O meu intuito de estudar tanto sobre os benefícios de buscar a Deus é para fazer que você também busque a Deus. Amém. Para que você conheça mais sobre o seu Deus. Para que você possa estar crescendo em maturidade e conhecimento sobre Deus. Porque a pior coisa do mundo que tem é cristão que sofre de nanismo, que não quer crescer. Vivem anos e anos no mesmo crescimento porque não estão dispostos a conhecer a Deus. Irmãos, Deus se faz presente na sua palavra. Ele se revela na sua palavra. Nós podemos conhecer o Criador do universo, o Deus único. Que privilégio! Amém. E nós não queremos perder algum tempo a poder debruçar e conhecer, né? Eu sempre falo, né? As pessoas conhecem a Deus, as pessoas só conhecem parece um atributo de Deus, o amor de Deus. Porque ele é amor. Deus não vai fazer isso porque ele é amor. Mas Deus é justiça, Deus é um Deus irado. Deus tem tantos outros atributos que você não conhece porque você não o busca. Então, o primeiro benefício aqui que eu não poderia deixar de fora, tinha que ser o primeiro benefício de se conhecer a Deus, é que quem conhece a Deus obtém a vida eterna. Veja o que Jesus disse lá em João 17, 1, 3. João, capítulo 17, vamos estar lendo o versículo de 1 a 3. O benefício de se conhecer a Deus é ganhar a vida eterna. João, capítulo 17, 1 a 3, diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus disse que a vida eterna aqui é conhecer a Deus. Amém. Se você conhece a Deus, você tem a vida eterna. E por mais que você pense que a vida eterna não se refere somente sobre a quantidade de tempo que você vai viver. Porque todos nós vamos viver eternamente, tanto o crente como o ímpio. Só que infelizmente o ímpio vai viver eternamente no inferno, longe da presença de Deus. Então a vida eterna que Jesus está falando é sobre qualidade de vida, o lugar onde você vai morar. Então isso significa que quanto mais você conhece a Deus, mais você busca a Deus, quanto mais entendemos Deus, nós estamos construindo um relacionamento com Ele e mais nossa qualidade de vida vai aumentar. Então começamos a viver a vida com conhecimento de Deus, a vida que Deus quer que nós vivamos. Você sabe qual que é o propósito de Deus na sua vida? Eu já preguei sobre isso. Você buscou entender? Você acha que, como a gente estuda, né, o homem nasce, cresce, reproduz e morre? Eu acho que simplesmente esse é o propósito, é o objetivo da vida? Claro que não. Deus tem um propósito único na sua vida. Então você precisa ter um relacionamento com Ele para entender. E a vida, ela nunca deve ser separada do conhecimento de Deus. No começo, quando Deus criou Adão e Eva no Éden, Ele ia toda final de tarde conversar com Adão e ter uma intimidade, se relacionar com Adão. Só que infelizmente o pecado entrou no mundo, entrou naquele lugar, e o que aconteceu? O relacionamento deles foram corrompido. Adão e Eva morreram espiritualmente. E a primeira coisa que eles fizeram foi, sabe o quê? Deixar de querer buscar a Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Então quando o pecado ele faz isso, ele tenta nos afastar e não fazer com que nós busquemos a Deus. Os vossos pecados fazem separação entre você e o seu Deus. Mas essa é a razão porque Cristo veio à terra, se fez homem e morreu na cruz. Para que esse relacionamento que Deus queria que nós tivéssemos com Ele no jardim do Éden fosse
novamente restaurada. Então nós estudamos Deus para ter vida e cumprir o propósito que Deus nos deu. Infelizmente, a maioria das pessoas vive uma vida por coisas temporárias. Vive por um emprego, vive por um cônjuge, vive por qualquer coisa que vai se desfazer. E Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não pode ser simplesmente um conhecimento de Deus, um conhecimento raso, um conhecimento superficial, mas precisa ser um conhecimento completo de quem Deus é. Lá em Mateus 7, 21 a 23, é conhecido, Deus fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Cristo está falando aqui que a razão por que essas pessoas não entraram no reino dos céus é porque eles nunca conheceram a Cristo de forma completa. Eles não tiveram um relacionamento que traz a fé do homem, como diz lá em Hebreus 10, 38. Irmãos, a salvação não é simplesmente você fazer uma oração e achar que está tudo bem. A salvação é você realmente professar Jesus Cristo como Senhor e viver uma vida de acordo com a decisão que você tomou. Amém. Porque todas as pessoas conhecem Deus. A nossa história não é dividida antes e depois de Buda, antes e depois de Maomé. Nossa história é antes e depois de Cristo. Amém. É comprovado que o nosso Senhor Jesus Cristo andou nessa terra. Só que o conhecimento de que Jesus Cristo não é somente um homem que andou na terra, mas um homem que era Deus, é esse conhecimento que salva a humanidade. Então, o conhecimento superficial de quem Jesus é não salva. Aqueles homens sabiam quem era Jesus, né? Fizeram milagres no poder de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Amém. Mas eles não conheciam Jesus. Então, buscar o conhecimento de Deus verdadeiro traz a salvação para o homem. Pode ser duro o que eu vou falar aqui, mas se você não quer ter um relacionamento com Deus aqui na terra, o que você vai fazer no céu? Quando Paulo fala, lá, eu acho que é Filipenses, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, ele não está falando estar no céu é incomparavelmente melhor. Estar no céu era um bônus para Paulo. O que Paulo queria, o que ele almejava, era a presença de Deus. Amém. Era a presença de Cristo. E ele tinha esse relacionamento aqui com Deus aqui na terra. E quando ele estava no céu, ele poderia usufruir mais ainda, de forma perfeita, esse relacionamento. Mas agora as pessoas dizem que amam a Deus, mas não conseguem viver para Deus. Não tem um conhecimento de Deus, não sabem o que Deus gosta, o que Ele odeia, vivem uma vida totalmente devastada, devassa. Não quer Deus, querem o céu. É por isso que eu não gosto quando as pessoas fazem evangelhos. Você sabe que o inferno sabe, é um lugar ruim. É um lugar ruim. Você quer ir para o céu? Quero. Então aceita Jesus. Eu aceito Jesus. Essa pessoa foi salva? Claro que não, né? Quem é que, em sã consciência, se não for um sadomasoquista, que quer viver no inferno? Todas as pessoas querem ir para o céu. Mas as pessoas não querem se relacionar com o dono do céu. Então nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós estudamos Deus para ter um relacionamento com Ele e enriquece a nossa vida. E há algo mais que acontece. Quando nós conhecemos mais a Deus, vemos Deus na Sua palavra, a palavra de Deus é como um espelho, irmão. Mostra nossos pecados, os nossos problemas e muitas vezes até a nossa virtude. Só que se você está com o cabelo bagunçado, olha no espelho e você não faz nada com isso e vai embora, você vai para a rua com o cabelo bagunçado. Você olha para o espelho, vê que está com o cabelo bagunçado e você arruma para sair com o cabelo arrumado. Então, não simplesmente você lê a Bíblia, não tem que poder. Você precisa ler a palavra de Deus, ser confrontado por ela e mudar. Para assim, nós podemos parecer mais com Cristo, ter um relacionamento mais amoroso com o nosso Deus. Então esse é o primeiro benefício que o homem tem quando conhece Deus, a vida eterna. O segundo benefício aqui, de se conhecer a Deus, é que o conhecimento verdadeiro de Deus revela o nosso pecado. E é um grande benefício, né, quando a palavra de Deus, quando Deus revela o pecador que nós somos. Porque quando nós descobrimos que nós somos pecadores,
precisamos de um Salvador. Porque as pessoas que não acham que são pecadores, não precisam de um Salvador. Se uma pessoa não está doente, ela não procura um médico. Mas quando ela sabe que está morrendo, que ela tem uma doença, ela vai correndo para o hospital achar a sua cura. Não foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro? Quando ele se encontra com Jesus Cristo, em Lucas 5,8, ele percebe que Jesus Cristo é Deus. O que Pedro fala? Aparta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele reconheceu que Jesus era Deus e automaticamente já reconhece que ele era um pecador e que precisava de um Salvador. É isso que a palavra de Deus, o benefício de conhecer a Deus, traz. Também nós podemos perceber isso na vida de Isaías. Lá em Isaías 6,5, quando Isaías vê a glória de Deus, o que ele diz? Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu já preguei sobre isso quando eu preguei sobre a vida de Paulo, mas infelizmente muitas pessoas tendem a se avaliar erroneamente, porque fazem isso olhando para as outras pessoas. Né? Eu sou mais inteligente do que ele, então eu sou mais inteligente. Eu sou mais bonita que ela, então eu sou bonitona. Né? Eu sou mais santo em comparação ao irmão. Então, mas isso é você querer se enganar a si mesmo. Se nós realmente olhássemos para Jesus Cristo, nós deixaríamos o orgulho de lado, porque o orgulho faz para a gente olhar para as pessoas erradas. Então, se nós formos sinceros e olharmos para Jesus Cristo, que é perfeito, nós saberemos qual que é o nosso caráter. Então, é isso que o conhecimento de Deus traz. Né? Conhecer a Deus nos mostra quem nós somos. Interessante que também, quando nós conhecemos a Deus na totalidade que Ele se revela na palavra de Deus, nos ajuda a avaliar nós mesmos, mas também a vida dos outros. Isaías, quando estava diante da glória de Deus, ele vai falar: eu vivo entre um povo de lábios impuros. Ele viu as pessoas e o mundo viu essas pessoas estão perdidas. Porque comparado com o que eu estou vendo aqui com a glória de Deus, todos esses homens estão perdidos. Então, quando nós temos o conhecimento verdadeiro de Deus, mostra quem nós somos e as pessoas que estamos ao nosso redor. Isso não acontece com você, quando você sabe que você tem aquela Semana Santa, que você acorda mais cedo, faz o seu devocional, você ora, você não percebe que parece que tudo à sua volta está errado? As músicas que você costumava escutar, você não quer escutar, o que você assistia, você não assiste mais, as pessoas do seu círculo social, você quer se afastar, você vê a sociedade de forma diferente. Por quê? O conhecimento de Deus está fazendo você olhar para você e para as pessoas de forma diferente. É por isso que nós vemos meninas e meninos namorando erroneamente, porque ela não consegue ver o seu próprio caráter e o caráter da outra pessoa. Né? Nós vemos pessoas idolatrando assassinos, bandidos, né, traficantes. Né? Tem tantos famosos aí que uma mulher aí lançou uma música apologia à maconha e está ganhando dinheiro falando sobre tráfico de droga. E pessoas exaltam isso. Então isso explica, eu estava estudando sobre o conhecimento de Deus e o que Ele faz, e uma coisa que veio na minha mente, um filme que eu gosto muito, é o John Wick. Eu estava vendo, irmãos, vamos analisar um pouco esse filme. Eu gosto demais, né? Mas depois de ler isso eu tive que rever os meus gostos. É a história de um homem que ele é um ex-assassino, ele se casa, sua esposa morre, como de presente, deixa um cachorro. Aí vai um bandido lá, gosta do carro dele, não quer vender o carro dele. Esse bandido vai na casa dele, rouba o carro dele, bate nele e mata o cachorro. E o que nós esperamos quando você está vendo? Meu, ele é um ex-assassino que ele vai lá e mate todo mundo que ele consiga matar. É isso que a gente espera. Eu coloquei no site para ver, eu queria saber mais ou menos quantas pessoas ele tinha matado. No primeiro filme ele mata 77 pessoas. No segundo filme ele mata 128 pessoas. E no terceiro filme ele mata 94 pessoas. Mas até o diretor. Dá um total de 299 pessoas. Agora, dessas 99, 299, uma só, não valia mais do que aquele cachorro? Não valia? Ele matou 299, começou por causa daquele cachorro que foi morto. E nós, tem que matar
matar mesmo, matou o cachorro dele, né? Quantas pessoas torcem para que a mocinha largue do marido para ficar com outro bonitão? A gente está glorificando o quê? O divórcio. Sai dessa vida quase dá. Tanta coisa que a gente vê e a gente permite. Por quê? Porque a gente está com falha de conhecer a Deus. Porque se nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós começamos a odiar aquilo que Deus odeia. Começamos a não aceitar aquilo que Deus não aceita. Então, quanto mais você conhece acerca de Deus, mais esse conhecimento irá se transformar. Irá transformar as coisas na sua volta. E você vai se tornar mais santo. E que benefício excelente de saber verdadeiramente quem você é para poder mudar. Eu vou encerrar, ainda como eu falei, ainda tem mais 10 benefícios. Esse passou 28 minutos e eu falei somente 2 benefícios de se conhecer a Deus. Então, o que eu queria para encerrar é, primeiramente, você que está me assistindo em casa que talvez não tenha Jesus Cristo, não tenha o conhecimento que te salva, arrependa. E a decisão que você tomar, viva de acordo com o que você tomou. Viva uma vida que vai agradar a Deus. E procure conhecer a Deus para que você possa se afastar daquelas coisas que Deus odeia e se aproximar das coisas que Deus ama. E nós aqui que já somos salvos, que depositamos nossa fé em Jesus Cristo, corramos para conhecer mais e mais a Deus, porque o conhecimento revela o nosso pecado. E assim nós confessamos os nossos pecados e nos aproximamos mais de Deus. A minha oração hoje é que todos que foram impactados com a palavra, não simplesmente ouvindo, mas que a partir de amanhã comecem a buscar mais a Deus, a ler mais a Bíblia, a procurar os atributos de Deus, para que nós possamos nos santificar e ser encontrados fiéis, porque Deus merece a nossa fidelidade. Amém? Pastor? Amém. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa, porque para aquele que vive na presença do Senhor, para aquele que vive com a intenção de conhecer mais e mais a respeito de Jesus, o seu Salvador, de Deus a quem o enviaste e do Espírito Santo que acompanha a todos aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente a Cristo, só existe benefícios numa vida que vive na presença do Senhor. Muitas pessoas podem questionar, mas eu vou ter que parar de fazer coisas que eu gosto. Tenha certeza que isso é um benefício para você também, porque o Senhor Jesus Cristo ele prometeu oferecer e oferece vida em abundância. Pode ter certeza que nada daquilo que Deus ele pede para que você pare ou deixe de fazer, pare ou deixe de pensar, vai ser prejudicial a você. Muito pelo contrário, só há benefícios para quem anda na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Lucas, por essa palavra. Que Deus continue abençoando o irmão. E como ele mesmo já nos avisou, tem continuação. Portanto, esteja conosco na próxima quarta-feira também, reunidos para ouvir de outros benefícios que há para aqueles que conhecem ao Senhor. Eu estarei aqui e eu espero você aqui também, os irmãos que estão presentes conosco nessa noite, mas você que também não pode estar aqui conosco, esperamos você que nos acompanhe através das mídias sociais, como é o caso hoje, os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. É muito bom saber que tem irmãos aqui conosco. Como já dissemos antes, por conta dessas medidas que o governo nos pede para tomar contra a pandemia do coronavírus, e a palavra de Deus ela vai dizer em Provérbios capítulo 27, versículo 12, que o sábio, ele ouve o conselho e acata para si. Então, você que está nos assistindo hoje, que está com muita vontade de estar aqui conosco no culto presencial, e você está abaixo dos 60 anos de idade, nem tem problemas respiratórios, cardíacos, não tem diabetes, nem pressão alta e não está gestante, você é mais do que convidado para participar desse culto aqui conosco. Pode chegar aqui porque nós temos ainda lugares disponíveis para que você assista ao culto conosco, tá bom? Nós temos em torno ainda de 40 lugares para poder receber as pessoas. Então venha, vai ser muito bom se você estiver
conosco. Agora, você que nos assiste nessa noite, e você que já chegou aí na melhor idade, você que já está aí com os seus 60 anos para cima, eu quero dizer que você é um bem-aventurado. Essa é uma vida abençoada pelo Senhor, e certamente Deus ele já fez muito na sua vida, e eu sei que Ele tem muito mais ainda para fazer. Mas você que já chegou na idade de risco, ou então você que tem problemas cardíacos, respiratórios, diabetes, pressão alta, você que está gestante, etc., pedimos para que você, por favor, fique em casa. É com dor no coração, mas cheios de amor, que nós fazemos essa recomendação, para que assim, essa enfermidade do Covid-19, ela pare de se alastrar da maneira como estava se alastrando, e você não corra nenhum tipo de risco. E dessa maneira, então, possamos vencer essa doença e o quanto antes possível, possamos estar mais uma vez reunidos na casa do Senhor, sem qualquer tipo de problema, tá bom? Então, como hoje é o nosso culto de oração, nós vamos orar por você que está desejoso de vir à casa do Senhor, mas infelizmente você ainda não pode. E não somente por isso, nós temos outros motivos de oração aqui. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, as igrejas que estão espalhadas pelo Brasil e mundo afora. Não somente essas igrejas que já têm a bênção de poder realizar os seus cultos presenciais, mas principalmente aquelas que em suas cidades, elas ainda não podem realizar os seus cultos presenciais, mesmo que sejam com algumas recomendações por conta dos nossos governantes. Precisamos orar por essas igrejas, irmãos. Precisamos orar por esses irmãos que desejam estar reunidos na casa do Senhor mais uma vez, mas infelizmente eles não podem. Orar para que Deus abençoe o seu coração, para que Deus dê calma ao coração de cada um deles, porque aqueles que amam estar na igreja do Senhor, aqueles que amam estar em comunhão com os seus irmãos, esses sentem de uma maneira terrível a ausência da comunhão com o povo de Deus. Portanto, precisamos orar por essas igrejas, e não somente por isso, mas também por conta do seu sustento, dos seus trabalhos, ministérios, as pessoas que estão diretamente ligadas com os ministérios das igrejas. É muito importante que nós oremos por cada uma delas nesse período de pandemia. Vamos orar também, irmãos, pelo mundo, porque com essa pandemia, todos nós sabemos, o mundo todo entrou em grande confusão. Portanto, nós precisamos orar, irmãos, pelo mundo. Nós sabemos que nada do que acontece sem a permissão de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que foi Deus quem criou o coronavírus em laboratório e espalhou no mundo. Não é isso. Eu já disse e repito sem medo nenhum, de que o nosso Deus, Ele criou a vida e não a morte. O nosso Deus é um Deus de vida, não de morte. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio para nos oferecer a vida eterna. E porque Ele é Deus, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e dá vida, e vida em abundância, vida eterna para todos aqueles que creem. Portanto, o coronavírus não é invenção de Deus, mas o coronavírus certamente ele é permissão de Deus, porque nada acontece no mundo sem a permissão do Senhor. E isso para nós é um motivo de confiança, irmãos, porque o nosso Deus sabe o que faz. Portanto, vamos orar, porque nesse cenário todo de pandemia que nós estamos vivendo, o nosso Deus não está alienado às coisas que estão acontecendo. Muito pelo contrário, Ele também tem propósitos e objetivos por trás disso. Portanto, vamos orar para que a vontade do Senhor ela seja de fato manifestada e realizada com toda essa situação. Vamos orar também pelos enfermos espalhados, não somente na nossa cidade, não somente no nosso estado ou país, mas em todo o mundo. E eu não estou falando somente daquelas que foram afetadas pelo coronavírus, não. Essas também, mas existem muitas pessoas que estão sofrendo ainda, lutando contra a enfermidade do câncer. Existem muitas pessoas que estão lutando contra a diabetes. Existem muitas pessoas que estão lutando na África. Na África, até hoje, existe uma grande população que sofre com o vírus do ebola. Um vírus que é muito mais problemático, muito mais letal do que o próprio coronavírus. Mas ninguém fala sobre isso, porque infelizmente ninguém vê valor aquisitivo poderoso ali na África. Ninguém valoriza aquelas pessoas. Mas muitos lá, irmãos, estão morrendo por conta dessa enfermidade. E tantas outras enfermidades espalhadas no mundo todo, elas também necessitam das nossas orações. Essas pessoas também necessitam dos cuidados do Senhor. Portanto, nós vamos orar pelos enfermos de um modo geral, pelos
profissionais da área da saúde, que não somente combatem o coronavírus, mas combatem também muitas outras enfermidades, se dedicam para ajudar essas pessoas. Se você conhece ou tem alguém na sua família que trabalha nessa área, você sabe o quão importante é orar por ela. Portanto, ore não somente pelo seu familiar ou pelo seu conhecido, mas também por aquelas pessoas que possivelmente você não conheça, mas também necessita das nossas orações. Não podemos deixar de lembrar também a obra missionária que está espalhada não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Os missionários necessitam das nossas orações, eles são homens como cada um de nós, têm necessidades, passam por dificuldades e, portanto, nós precisamos orar por cada um deles. Muitos missionários estão no campo, têm família, têm filhos pequenos e não têm carteira assinada, eles não têm plano de saúde, não têm muitos dos benefícios, irmãos, que nós temos, mas eles estão lá na linha de frente, louvando o nome do Senhor, enfrentando essa batalha tão dura. Portanto, nós devemos orar por cada um deles, pela obra missionária, e não somente orar, nós também temos a responsabilidade de contribuir financeiramente com a vida desses funcionários. A nossa igreja, por exemplo, que é uma igreja missionária, ela apoia 8 projetos missionários, e nós estamos aqui conclamando os irmãos para que permaneçam firmes no louvor ao Senhor, dedicando a Ele os seus dízimos e as suas ofertas, para que nós cumpramos com a nossa responsabilidade assumida com os nossos missionários. Até aqui a nossa igreja não tem falhado, e nós louvamos o nome do Senhor por conta disso. E nós queremos convocar os irmãos para que permaneçam firmes, para que essa igreja permaneça fiel à obra do Senhor, nos seus dízimos e nas suas ofertas, até o glorioso dia da volta do Senhor e Salvador Jesus. Portanto, ore pela obra missionária, contribua, invista com ela também. Nos nossos cultos aos domingos, você pode receber então os dados da nossa conta bancária. Você que quer participar, você que quer contribuir, você que quer ser usado pelo Senhor nessa área, você pode ver ali, anotar os dados. Então, já existem outros vídeos no canal do YouTube da nossa igreja que mantém essa informação, onde você pode realizar os seus dízimos e as suas ofertas. Então você ali, através daqueles dados, pode ser uma bênção na vida de muitas pessoas. E por fim, lembramos a nossa nação brasileira, que não passa somente por uma crise de pandemia, que não passa somente por uma crise no seu setor da saúde, mas passa também uma crise no seu setor econômico e também no seu setor político. Precisamos, irmãos, orar pela nossa nação, e eu faço questão de toda vez que menciono esse assunto dizer que aqui nós não fazemos juízo de certo ou errado, porque o cristão sabe que ele não é desse mundo, ele sabe que o rei dele não é desse mundo, mas é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, e portanto, como cristãos, a nossa responsabilidade é orar a esse rei, é pedir a esse Deus maravilhoso que ele trabalhe no coração dos nossos governantes, para que então eles conduzam essa nação tão maravilhosa, essa nação tão bonita, esse povo tão amado que é o nosso povo, o povo brasileiro. Portanto, vamos orar, irmãos, pela nossa nação, vamos orar pelos nossos governantes, para que Deus os abençoe e para que eles olhem para esse povo, o povo brasileiro, com amor, buscando sempre fazer o melhor pela nossa nação. No nosso culto de oração comum, nós temos o costume de nos separar em duplas, para poder orar por esses pedidos que foram mencionados aqui e outros que os irmãos têm. Porém, por conta da pandemia, nós devemos evitar as aglomerações. Portanto, nós estamos fazendo de um modo diferente. Eu vou convidar aqui então o irmão Sérgio, depois o irmão Wilson e logo na sequência o irmão Lucas, que fará uma oração final nesse nosso período de oração desse culto de quarta-feira. E vou separar aqui os pedidos para que os irmãos estejam então intercedendo. Vou pedir que o irmão Sérgio interceda pelas igrejas, pelo mundo e a pandemia que tem assolado o mundo. Vou pedir para que o irmão Wilson ore pelos enfermos e os profissionais da área da saúde. E o irmão Lucas, eu vou pedir que ore pelos missionários da obra missionária, pela nossa nação brasileira e também pelas gestantes, como é o caso da própria irmã do irmão Lucas, que está esperando um bebezinho que já está para nascer. Mas talvez, sabendo da situação difícil que está aqui fora no mundo, ele está segurando um pouquinho mais e ainda não nasceu. Então, vou convidar aqui o irmão Sérgio que chegue, que ore pela igreja e pelas igrejas e pelo o mundo e essa pandemia.
Depois, o irmão Wilson ora pelos enfermos e profissionais da saúde. E por fim, o irmão Lucas ora pela obra missionária, nação brasileira e pelas gestantes. Vamos orar, meus irmãos. Oremos. Santo Deus eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um culto, Senhor Deus, que nos permitiu que pudéssemos assistir aqui, Senhor Deus, e na mídia social também, através, Senhor Deus, dessa pandemia que tem deixado as pessoas em quarentena. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, em casa, Senhor Deus, perdoando, Senhor Deus, os nossos pecados, nossas falhas, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, estar na Tua presença, Senhor Deus, de bom grado, Senhor Deus, como foi falado aqui na Tua palavra, Senhor Deus, conhecendo mais a Ti, Senhor Deus, nesse momento de quarentena, Senhor Deus, podemos estar em casa, Senhor Deus, estudando mais a Tua palavra, Senhor Deus, em comunhão, fazendo nossos devocionais, para termos, Senhor Deus, esse momento íntimo contigo. Sabemos que é permissão Tua, Senhor Deus, como o pastor Fernandinho falou, Senhor Deus, aqui, que Tu está no controle de tudo, Senhor Deus, sabemos que o Senhor tem nos abençoado, Senhor, tem nos guardado, Senhor, de todo o mal, e te pedimos, Senhor Deus, que possamos, através, Senhor Deus, dessa quarentena, Senhor Deus, estar cada vez mais íntimo contigo, cada vez mais, Senhor Deus, conhecendo a Tua palavra, cada vez mais conhecendo a Ti, Pai. Peço nesse momento que o Senhor possa estar abençoando todas as igrejas, Senhor Deus, espalhadas, Senhor Deus, por esse Brasil imenso, pelo mundo, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, que muitos estão nesse momento orando, Senhor Deus, por cada um nesse planeta, Senhor Deus, cada pessoa que está, Senhor Deus, necessitada, Senhor Deus, nos hospitais, te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, os médicos, abençoando, Senhor Deus, a cada um ali, os enfermeiros também, Senhor Deus, para que não possa pegar essa doença, mas possa tratar aquelas pessoas que estão necessitando, Senhor Deus, do atendimento. Abençoa, Senhor Deus, as nossas igrejas, abençoa, Senhor Deus, os pastores, os missionários, Senhor Deus, guardando a vida deles e seus familiares também, Senhor Deus, nesse Brasil tão grande, Senhor, tão imenso. Abençoa, Senhor Deus, a nossa nação. Que possamos, Senhor Deus, estar orando, Senhor Deus, pelos nossos governantes, para que haja paz, para que haja crescimento, para que haja, Senhor Deus, prosperidade, Senhor Deus, para os empregos permanecerem ativos, Senhor Deus, permanecerem, Senhor Deus, ainda gerando, Senhor Deus, sustento para aquelas pessoas que dependem, Senhor Deus, do trabalho. Sabemos que dependemos de Ti, Senhor Deus, mas estamos nesse mundo, Senhor Deus, e o Senhor tem dado, Senhor Deus, o sustento, Senhor Deus, através dessas empresas, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida, Senhor Deus, obrigado por cada um que está aqui essa noite, Senhor Deus. Obrigado também por aquelas pessoas que estão em casa, Senhor, tem guardado elas, Senhor Deus, elas têm acatado. Nós temos visto, Senhor Deus, que o nosso estado e a nossa cidade, Senhor Deus, tem sido resguardados, Senhor Deus, dessa pandemia, Senhor Deus, números pequenos. E como o pastor Fernando orou, Senhor Deus, falou aqui também, outras enfermidades têm se levantado, Senhor Deus, aqui nas cidades, Senhor Deus, como a dengue, Senhor Deus, que tem assolado muitas pessoas ali na Zona Sul. Então, o Senhor possa também estar guardando elas ali, Senhor Deus, que as pessoas também possam se conscientizar e manter, Senhor Deus, os seus locais limpos, Senhor Deus, as suas cisternas bem fechadas, para que esse mosquito não venha, Senhor Deus, a agravar ainda mais, Senhor Deus, as doenças, Senhor Deus, aqui no nosso estado, Senhor Deus, na nossa cidade, Pai. Te peço também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a minha sogra, Senhor Deus, que está completando 90 anos hoje, Senhor Deus, que o Senhor possa estar com ela, guardando a vida dela, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, que os idosos têm passado por grandes problemas, Senhor Deus, através dessa pandemia. E obrigado, Senhor Deus, pela vida dela, pela alcançar, Senhor Deus, esses 90 anos, Senhor Deus. Consola o seu coração, conforta, abençoa, Senhor Deus, e dê a ela, Senhor Deus, a tranquilidade necessária, Senhor Deus, nesse final de dia, Senhor Deus, que se comemora o aniversário dela. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te agradeço e oro em nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai Santo Amado, o privilégio, Senhor Deus, que nós temos de poder estar na tua casa, Senhor Deus, nesta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que foi pregada, meu Pai. Ela realmente chegou como um bálsamo em nossa vida, Senhor Deus, e com certeza transformou o coração daqueles que ouviram, Senhor Deus, que em casa.
casa, como aqui no culto, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando a nossa cidade, abençoando o país, Senhor Deus, que tem dado-nos liberdade ainda, Senhor Deus, de poder cultuar o teu nome, Senhor Deus. Obrigado pelos governantes que liberaram, Senhor Deus, mesmo com restrições, Senhor Deus, para que o nosso culto pudesse continuar. Obrigado pela vida do pregador, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoa essa nossa igreja, Senhor Deus, que o Senhor continue dando liberdade a esta igreja de poder propagar o seu evangelho, Senhor Deus. Abençoa o nosso povo, Pai. Nós somos carentes, Pai, de Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Pai. Obrigado pela presença de cada um, Pai, que veio essa noite na tua casa. Obrigado pela presença daqueles que estão em casa, que deixaram um pouquinho dos seus afazeres, Senhor Deus, para ouvir a tua mensagem. Que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por colocar na tua presença, meu Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Qualquer tipo de enfermidade, Senhor Deus, quer seja o Covid, Senhor Deus, quer seja por outro tipo de enfermidade, que o Senhor estenda a tua mão curadora sobre a vida de cada um, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que sara, um Deus que cura, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. É isso que nós cremos. Então o Senhor continua curando ainda, Senhor Deus, as enfermidades. Por isso, Pai, estende a tua mão curadora sobre esses enfermos, Senhor Deus, e que o Senhor cumpra na vida de cada um teus propósitos, Senhor Deus. Que essas pessoas possam reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, aquelas que ainda não têm, Senhor Deus, e que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor Deus, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo e que estão passando por esses momentos difíceis, Senhor Deus, que eles permaneçam firmes, confiando em Ti, Senhor Deus, porque no Senhor há esperança, meu Pai. Quero colocar na Tua presença também, Pai, os profissionais de saúde que têm se dedicado, Senhor Deus, eles têm contato diretamente, Pai, com essas enfermidades. Que o Senhor esteja protegendo a vida de cada um, Pai, dando força, que o Senhor esteja fortalecendo cada um, Senhor Deus, e protegendo contra as enfermidades também, contra as doenças, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando sobremaneira esse pessoal, Senhor Deus, que tem se dedicado tanto a esses enfermos, Senhor Deus, e que tem tanto amor, Pai, pelo ser humano, meu Pai. Continua abençoando, continua cuidando, Pai, e curando, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus. Obrigado, porque o Senhor até aqui tem nos guardado, e nós sabemos que o Senhor continuará a nos guardar, Senhor Deus, e nos abençoar, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor, obrigado pela tua misericórdia, pela tua soberania, Senhor Deus. Obrigado pelo teu povo, Pai. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos mantém firmes, Senhor Deus, no teu caminho, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor Deus, bênçãos, Senhor Deus, na vida de cada um, Pai. Obrigado mais uma vez. Leva-nos em paz ao nosso lar, Senhor Deus. Fique conosco o restante da semana, Pai, e nos protege, Senhor Deus, a cada dia. Nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meu Deus e meu Pai, na sua presença, somos gratos, Pai, pela oportunidade de estarmos na sua casa mais uma vez, Pai. Poder, nessa liberdade, te glorificar e doar louvores a Ti, porque o Senhor merece o nosso melhor. Senhor, que o Senhor possa estar inclinando seus ouvidos para escutar as minhas petições, Pai. Rogo, Senhor, pela vida dos missionários, Pai, não só que estão no nosso país, mas ao redor do mundo, Pai. Que o Senhor possa estar os sustentando, os animando, Pai, não deixando, Pai, que essa pandemia tire a alegria de te servir, dificulte mais ainda do que sabemos que já é difícil, Pai, propagar o Evangelho em países fechados, em lugares fechados, mas ainda mais com esse isolamento fica mais difícil, Pai. Que isso não possa ser, Pai, desânimo para eles quiserem desistir, voltar para suas casas, mas que isso, Senhor, eles possam ver a sua mão poderosa, que o Senhor está cuidando deles e que o Senhor está se agradando do trabalho que Ele está fazendo, Pai. Então, nos ajude, Senhor, nós, como estamos na retaguarda, Pai, estar deliberadamente ofertando, Pai, doando, para que, Senhor, a sua obra continue. Sabemos que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, não precisa do nosso dinheiro, mas que nós possamos perceber que é um benefício poder participar, Pai, da tua obra. Também te rogo, Pai, pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, Pai, como sua palavra diz, é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira, Pai. Independente da pessoa que estiver lá, sabemos que foi o Senhor que colocou, e nós rogamos, te pedindo para que os homens que estão governando façam isso da melhor forma possível, com temor e tremor do seu nome, Pai. Também, Senhor, rogo, Senhor, pelas gestantes, Pai. O pequeno Oscar já nasceu, ainda falta, Senhor, Gloa, Pai. Abençoe, Senhor, a Carol, Pai, no final de gestação. Tudo pode estar ocorrendo, Senhor, com honra e glória do seu nome.
e que o novo possa estar chegando com saúde, Pai, e desde pequeno eu já oro para que ele possa estar crescendo nos seus caminhos e vir o servo do Senhor. No mais, Senhor, nos leva em paz para casa, abençoe os irmãos que estão assistindo, Senhor, nas suas casas que não puderam comparecer. O Senhor pode estar, Senhor, reconfortando os seus corações e percebendo, Pai, que mesmo longe nós continuamos sendo a igreja. Mas que eu te peço e agradeço, em nome do Filho amado de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então, com essa oração final do irmão Lucas, nós chegamos ao encerramento deste culto. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui. E antes de nós encerrarmos, nós queremos convidar você a participar do nosso próximo culto, que se realizará no próximo domingo, às 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir. Teremos a Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando o livro dos Salmos, ou pelo menos alguns salmos, com o pastor Edgar Sandri, que é o pastor sênior aqui da nossa igreja. Ele não está presente conosco no culto hoje, porque no último mês de fevereiro, ele alcançou aí, então agora a melhor idade também, mas quando nós nos falamos, ele sempre fala comigo o seguinte, ele fala: eu estou com uma inveja santa de você. Esse é um termo que nós aprendemos com o nosso pastor lá em São Paulo, o pastor Josué Pereira Félix, e ele fala assim, na realidade, no carinho, ele está expressando a vontade que tem, aliás, de estar conosco aqui, mas infelizmente está impossibilitado, visto que as nossas autoridades, elas pediram para que fosse dessa maneira. Portanto, se você quer ser mais uma vez abençoado como você foi essa noite, sintonize também aí no nosso Facebook ou então no canal do YouTube da igreja. O canal do YouTube é IBB Joinville e você então ali se inscrevendo no canal, você clicando no sininho, você vai receber todas as notificações de quando os cultos estiverem acontecendo. E aqui no Facebook você pode curtir a página da nossa igreja, para que também, toda vez que houver uma transmissão ao vivo, você seja notificado também pelo Facebook. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua semana. Permaneça firme em oração, dependendo do Senhor, porque nós sempre podemos nos valer daquela frase que diz: não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Isso trará paz e confiança ao seu coração. Que Deus os abençoe. Nós estamos